E aí, pessoal, e chegou o dia do Grenal. Tem um Grenal no meio do caminho. Vamos fazer um espelho entre as equipes. Quem vence, quem perdeu, quem ganhou. E vamos também criar um comparativo do Grêmio com o próprio Grêmio. E hoje é dia de promoção. Tem jogo, tem promoção também na Grêmio Mania. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista, mas sem antes. No primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra. R$ 4.000 de renda extra com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade. Ela está no link tanto na descrição do vídeo como no primeiro comentário fixado. Vou falar da promoção primeiro. Grêmio Mania e esse canal criaram uma promoção, a gente sabe disso, uma parceria que todos os jogos a gente cria algum tipo de promoção aí para você ter o seu produto oficial do Grêmio. E hoje a Grêmio Mania da Ipiranga, uma loja licenciada da Grêmio Mania da Ipiranga, criou um desconto muito especial na camisa retrô. Então você entra na descrição, vá ali e peça por WhatsApp e tenha a sua camisa retrô com um belíssimo desconto, não deixe de conferir. Vamos falar do Grenal? Hoje, 22h15, na Arena do Grêmio, temos um Grenal válido pelo Gauchão. Não é o jogo mais importante da vida do Grêmio. O jogo está lá na quarta-feira contra o Independente Del Valle, lá em Quito. Mas o Grêmio tem hoje, sim, muitos pontos a ser discutidos, tem meninos estreando, tem jovens que estão ganhando mais minutagem e tem, sim, um enfrentamento muito difícil contra o Internacional, que parece mais pronto que o Grêmio. E aí a gente pode fazer, primeiro fazendo um espelho entre as equipes. O Grêmio vai a campo com o Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e Diogo Barbosa, Maicon, também do lado dele o Matheus Henrique, Pinares à frente deles, Alisson pela direita, pela esquerda o Ferreira e na frente o Diego Souza. O Grêmio tem um time que mudou demais, a gente sabe disso, mas as estruturas do time seguem idênticas. O Grêmio segue jogando com uma linha de 4 zagueiros, com 2 volantes, com um meia na frente, 2 extremas e um homem lá como referência, que é o Diego Souza. O Grêmio dessa vez coloca muito mais jovens para jogar, tem feito isso como projeto de crescimento do clube, mas a gente sabe que quando faz esses jogos a gente tem que ter um cuidado maior, sobretudo para não expor esses meninos em cima de times não treinados, que é o caso do Grêmio. O Renato chegou há poucos dias aí, esse time não está treinado suficientemente e nós vamos para o enfrentamento, por exemplo, com a defesa com 4 jogadores diferentes, né? O Breno, o Wanderson, o Juan e o Rodrigues. Eles têm jogado alguns jogos, eles jogaram alguns jogos da transição no Gauchão, mas na verdade com o Renato eles trabalharam muito pouco. Então eu tenho muita preocupação com relação ao jogo. O Internacional, pelo que se fala aí no noticiário colorado, vai a campo com Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, o meio-campo com Rodrigo Dourado, com Edenilson, com Praxedes, o Patrick pela esquerda, Yuri Alberto pela direita e na frente o Guerreiro. E aí a gente obrigatoriamente tem que fazer uma comparação do Grêmio com o próprio Grêmio e também essa distância hoje entre Grêmio e Internacional. Vou pegar um exemplo que é o Grenal 5-0, que é o presidente Romildo, o presidente, naquele episódio. Ele é o comandante naquele episódio. O Grêmio tinha do meio para frente Edinho, Maicon, Lua, Pedro Rocha, Juliano e Douglas. O Grêmio fez 5-0 naquele Grenal e desmanchou uma era do Inter e passou reviveu a era que foi do Grêmio, que em seguida, um ano depois, o Grêmio venceu a Copa do Brasil, 2 anos depois venceu a Libertadores. E aí a gente faz a comparação com o Grêmio de hoje. O Michael é o representante, 6 anos depois. Então a gente precisa fazer, aí a gente tem ainda o Jeromel naquele grupo, o Kahneman ainda não estava, mas o Jeromel está lesionado, só por isso não está jogando, estaria no campo, o Grêmio teria 6 anos depois, sem a renovação minimamente necessária para a gente chegar tão forte como o Grêmio merece. Essa comparação que eu faço, e eu não estou pessimista não, porque eu acredito muito que o Grêmio consiga se superar e fazer vitória contra o Internacional. Mas eu tenho que discutir que hoje o Grêmio é menor do que o próprio Grêmio e o Inter tem um time hoje
que foi muito bem no final do Campeonato Brasileiro. A nossa esperança com relação ao Inter hoje é porque o Internacional tem um treinador novo que está aplicando algumas coisas lá e acho que os jogadores ainda não compraram a tese. Então eu vejo o Inter ainda muito... pode vacilar, pode oscilar e isso faz com que o jogo seja forte. Mas quando eu comparo o Grêmio com o próprio Grêmio, eu me apavoro. Eu me apavoro. Por quê? Porque nós tínhamos um time consolidado, um time muito forte e hoje nós temos jogadores colocados no campo. Essa é a verdade. Nós tínhamos, imagina só, a gente colocar... E eu pego esse time, foi esse time que depois ganhou a América, praticamente esse mesmo time ganhou a Libertadores. Tu troca o Luan pelo Pinares, ele e o Douglas, o Douglas pelo Pinares, tu troca o Diego Souza pelo Luan, que fazia um falso 9, o Ferreira pelo Pedro Rocha, o Alisson pelo Juliano. É difícil, né? É difícil. Nós tínhamos, é verdade, nas laterais naquele jogo, 2 laterais que não eram muito bons. Tu tinha o Galhardo e tu tinha o próprio Marcelo Oliveira, mas que era um time muito bem organizado, muito bem treinado e fez um jogo histórico ali. E a gente precisa fazer esse comparativo. Quando tu monta esses comparativos é que tu vê o nível de evolução que tu tem no trabalho. E o Grêmio, de certa maneira, caminhou para baixo e hoje vai ter que reorganizar. O que eu quero, e acho que esse é o alerta que eu faço muito importante para um dia como esse. Não coloquem a culpa nos guris. Os guris estão começando a vida. Daqui a uns anos o Wanderson vai ser top de linha, o Juan vai ser top de linha, só que o Grêmio vai para um jogo hoje que vai ficar a imagem, claro, agora reformularam. Não. Então tomara que a gente saia bem desse jogo e consiga construir esses passos que precisa dar. Consiga construir. Eu acho que neste momento o mais importante para o Grêmio é o resultado, não é nem o rendimento, porque o resultado no jogo de hoje nos transporta para uma confiança maior para o enfrentamento em Quito. E é isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa ter confiança para o enfrentamento em Quito. O Grenal, para mim, ele é importante como jogo histórico que é, jogar contra o maior rival, tá tudo bem. Mas o jogo é quarta. O jogo não é hoje. Hoje nós vamos tratar o jogo como ele deve ser tratado, com o respeito que merece um Grenal. Mas eu não vou tirar nunca da minha visão a ideia de que o jogo é lá na quarta-feira. Esse jogo de hoje é um jogo para retomar a confiança, é Grenal, não pode perder, não pode perder. Lembrando, o Grêmio tem uma derrota para o Internacional na Arena, então não pode perder, não pode, tem que lutar e tem que ganhar o jogo, de preferência, não dá para perder essa partida, mas nós vamos para o enfrentamento, eu tenho certeza, e isso me preocupa muito menor do que nós já estivemos. Talvez o menor de todos em relação aos últimos anos. O Grêmio foi perdendo força de maneira muito importante e sempre o Grêmio dentro de uma bolha que ninguém viu que o Grêmio perdeu, e aí é bom às vezes tu comparar situações e escalações para tu simplesmente dizer, ó, tá, e aí? O que nós temos aqui, o que nós tínhamos e o que nós temos. Essa é uma realidade que a gente precisa cada vez mais tentar pontuar. O jogo de hoje, eu vejo aí do ponto de vista estratégico, o Internacional é um time muito frágil defensivamente. Essa forma que eles jogam, eles dão espaços no meio. Então se o Alisson conseguir compor o meio campo, o Grêmio vai ter maioria ali. Pode sim, a partir daí, criar opções e criar possibilidades de vencer o jogo. O Grêmio não pode depender da velocidade do Ferreira tão somente. O Grêmio tem que ter transição rápida também pelo Pinares e pelo Alisson. E defensivamente o Grêmio precisa cuidar o quê? Sobretudo em cima da qualidade dos seus 2 atacantes. O Yuri Alberto é bom jogador e o Guerreiro também dispensa comentários. O Grêmio vai ter em cima dessas figuras um jogo muito difícil, porque precisa controlar. O Michael vai ter que andar e eu acho que essas escalações elas fazem do jogo um jogo muito complicado. Eu vejo com muito risco o jogo exatamente por isso, porque me preocupa o espelho tático das duas equipes. Um time que está colocado no campo como é o Grêmio lá, com o mesmo esquema que eu coloquei desse time de 2015, com peças completamente diferentes, e o Internacional abrindo um pouco o campo para tentar jogar, pressionando o Grêmio. O Grêmio vai ter que se livrar da bola muitas vezes, o Michael vai ter que aparecer entre os zagueiros para poder
o Grêmio sair com qualidade e vamos torcer que a gente consiga sair desse jogo com um bom resultado para ter confiança lá para quarta-feira. Independente do que acontecer, nós vamos sair brigando, tá? Nós vamos sair e nós vamos lá para tentar ganhar, eu não tenho dúvida disso, mas eu prefiro muito que a gente saia com uma vitória e com algo importante, e aí a gente vai avaliar e vai discutir isso. Portanto, tem um Grenal no meio do caminho. Lembrando, hoje tem live antes, vamos começar bem antes, porque o jogo é tarde, e tem live depois do jogo, a gente vai conversando durante o dia. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.